Com que meios purificará um jovem o seu caminho, prestando atenção nisso segundo a tua palavra? Com todo o meu coração te busco. Pai do Senhor, irmãos, aqui na cidade de Abadiânia, de Goiás, cidade do João de Deus, não é mais do João de Deus. Porque essa cidade, irmãos, ela deu uma caída boa, depois que João de Deus ele foi preso, né? Aqui, muito pelo contrário, como muitos pensam, aqui não é uma cidade espírita, é uma cidade igual o Goiânia, muito dividida. É uma cidade católica e evangélica. Está bem dividido nessas duas religiões aqui. Ou seja, eles precisam de Jesus. Católicos, evangélicos precisam de Jesus. Então tá aqui a nossa ferramenta e vamos pregar. Deus abençoe. Logo mais, se eu conseguir pregar em algum outro lugar, eu entro na live aí. Glória a Deus, vamos lá. Som. Amém. Graças a Deus, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com todos os moradores de Abadiânia. Jesus Cristo ele veio buscar salvar o que se havia perdido. E a palavra do Senhor ela nos mostra que há dois caminhos. Isso nos ajuda a discernir se nós estamos perdidos ou salvos. Eu queria perguntar aos que me ouvem neste momento: a tua alma ela está segura em Jesus Cristo? Você tem a certeza para onde irá a tua alma? A Bíblia ela garante: para o homem tem duas escolhas, céu ou inferno. Jesus ele fala: confiai pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho, a qual conduz o homem à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho. Jesus Cristo ele veio buscar salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria homens avarentos. É o que mais tem hoje. Homens presunçosos, gananciosos. A Bíblia diz que são tempos trabalhosos. E verdadeiramente são tempos trabalhosos. Porque Jesus está voltando. O povo não quer aceitar que o dia do Senhor está perto. Mas a Bíblia diz em Apocalipse: quem está santo, santifique-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Eis que cedo venho. Eis que cedo Cristo virá. Por isso é necessário se arrepender. É necessário se converter de todo o coração. Jesus ele está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Sabe como era nos dias de Noé? Nos dias de Noé, como nos dias de hoje. A Bíblia diz que Noé, ele pregou o dilúvio, ou seja, o fim de toda a humanidade. Eles não deram credibilidade e assim comeram, beberam, casaram, deram-se casamento até chegar a última hora. Isso nos mostra que o povo quer aproveitar a sua vida sem Deus até a última hora e só quer Deus no último instante. Só que o mesmo Deus de amor vai ser o Deus de justiça. O mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira vai ser o mesmo Deus que há de julgar o mundo. O mesmo Deus que ama o homem e assim ele requer também que o homem se arrependa. Então Deus não é somente um Deus todo amoroso. Deus, ele é justo juiz. Deus, ele é misericordioso. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Uma das coisas que causa a grande ira de Deus, a idolatria das imagens de escultura. Deus todavia pronunciou: não façam imagem de escultura, nem se dobrem diante delas, porque sou eu, seu Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
Você que me ouve, não dobre o seu joelho para mais escultura nenhuma, porque isso é abominação, é uma idolatria diante do Senhor Deus. Deus, ele reprova todo aquele que dobra o seu joelho para Maria, porque a palavra de Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda a língua o confessará. A quem você tem confessado, amado, a esse está sendo pelo seu próprio Senhor, está sendo o seu próprio Deus. Então, Jesus, ele anunciou em todos os lugares que se arrependam. Foi essa palavra que Jesus pronunciou desde os tempos antigos, que em todos os lugares os homens venham ao arrependimento. Jesus, ele quer que você se arrependa de todo o pecado. A Bíblia nos dá a definição do que é pecado. Os que estão se embriagando, estão cometendo pecado, se prostituindo, idolatrando seus ídolos, futebol. A maior idolatria tal, maior do que a idolatria dos que dobram o seu joelho para a Aparecida, para as imagens de escultura. Mas Jesus quer que se arrependa. Não tem nenhum Pai de santo que vai livrar a tua alma do fogo do inferno. A Bíblia diz que há um só Deus, há um só Senhor. A Bíblia diz que somente Deus deve ser chamado de Pai. Somente o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só Ele deve ser chamado de Pai. A salvação está somente em Jesus. Por isso, amigo, lê a Bíblia. Essa não é uma recomendação minha, mas Jesus mesmo, ele diz: examinai as Escrituras Sagradas, pois são elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram a vida. Essa foi a instrução que Jesus nos deixou. Examinai as Escrituras Sagradas. Nelas está a vida do homem, a salvação do homem. Não consiste em ter uma religião. A salvação do homem não consiste somente em acreditar em Deus. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, pois até os demônios o creem e se estremecem, conforme está escrito na palavra do livro de Tiago. Tu crês que há um só Deus? Essa pergunta é direcionada a você que me ouve agora, de dentro da tua casa, aonde você está. A Bíblia faz essa seguinte pergunta para nós: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, pois realmente só há um Deus. E a Bíblia fala: até os demônios crêem e se estremecem. Ou seja, crer em Deus não é uma dádiva que salva. Quando você crê em Deus, você não faz mais do que a sua obrigação e faz muito bem. Só que a salvação não vem somente por crer. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, acreditar em Deus sem obediência não trará ao homem a salvação. E o homem está deixando a obediência, trilhando o caminho da bebedeira, o caminho da prostituição, a homossexualidade que vem lastrando sobre a face da terra, um pecado de sodomismo. O homem todavia deixou o temor de Deus, mas diz que tem fé no coração. Que fé é essa que não muda o caráter? Que fé é essa que não muda a conduta? Que não transforma uma nova criatura? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por que que o povo está morrendo em seus pecados? Porque fé é firme fundamento, ou seja, é fundamento para aqueles que creem. É firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E é essa palavra que desde os tempos antigos foi anunciada. E é nessa palavra que está a salvação do homem. Jesus, ele diz: quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Não tem como crer em Jesus sem a Bíblia, fora das Escrituras, porque a Bíblia nos apresenta o modelo de fé. E você, amado, que está me ouvindo agora, a Bíblia nos diz que somos todos nós, você e eu, indesculpáveis diante do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Somos indesculpáveis, sim. O juízo de Deus virá sobre cada um de nós. Só que nós não seremos como pessoas inocentes,
porque o culpado Deus não toma por inocente. A palavra vai dizer: aquele que sabe fazer o bem não faz, peca contra Deus. Justamente esses que ouvem a palavra de Deus, são conhecedores, têm uma religião, mas o que falta é o principal, a obediência. Ter religião não vai livrar ninguém do fogo do inferno. Então a multidão que está caminhando para condenação eterna, com religião e tudo mais, com conhecimento e tudo mais, o que está em falta é a prática. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: sejam ouvintes, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes de toda a palavra. Não sejais somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Em cada esquina, em cada lugar, tem sempre algum ouvinte da palavra que diz ter uma religião, mas a fé não vem somente por ouvir. A fé sem as obras é morta. Jesus, ele quer o arrependimento, a conversão verdadeira. Por isso que Jesus anunciou que em todos os lugares os homens venham a se arrepender. Por isso que Jesus anunciou que em todos os lugares venham a se arrepender. Às vezes você se pergunta: se arrepender de quê? Todo pecado. A Bíblia fala: todos pecaram, não tem um bom. Se o homem procura em si mesmo o que ele tem que se arrepender, obviamente ele está se achando, se qualificando como bom. Mas Jesus falou: bom é só o Pai. Não é um bom sequer, porque todos pecaram. Mas isso não significa que pecar seja algo comum. No primeiro livro de João, no capítulo 2, diz que quem peca é do diabo. Mas Jesus se manifestou para isso, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, a obra do diabo é o pecado. Te fazer se tornar um bêbado, te fazer você se prostituir, fazer você ser um mentiroso. A obra do diabo é fazer o homem ser escravo do pecado, escravo da cerveja, do cigarro, do dinheiro, pessoas gananciosas. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas, porém, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. A luz é o próprio Cristo, que veio a este mundo e veio abandonar a bebedeira, pois isso, com certeza, certamente, trará as dores do tormento. Em 1 Coríntios diz: não erreis, nem justos, nem idólatras, nem mentirosos, nem avarentos, nem efeminados, nem sodomitas, nem bêbados, nem assassinos, nem roubadores, ao herdar o reino de Deus. Leia na tua Bíblia no primeiro capítulo, em 1 Coríntios 6, versículo 9. É uma instrução de Deus, é um alerta de Deus. O pecado separa o homem da presença de Deus. Logo, Deus não ama o pecado e nem o pecador. A Bíblia diz que Deus ama os que amam a Ele, e os que buscam a Ele certamente o encontrará. Jesus falou que se o homem não se tornar como uma criancinha, jamais entrará no reino de Deus. Se ele não receber o reino de Deus como uma criança, como um dos pequeninos, jamais entrará no reino dos céus. Por isso, amado, que seu coração possa se tornar puro, como o coração de uma criança, para você poder receber o reino de Deus. A malícia tem que ser arrancada do seu coração. O ódio precisa ser arrancado do seu coração. A inveja, a ganância, a pureza é aquilo que Jesus falou. O coração de uma criança precisa, o coração de um adulto ser como o coração de uma criança, sem pecado. E é isso que Jesus ele diz que separa o homem da presença de Deus, seus pecados. Em Isaías 59, versículo 2, Deus não está com as suas mãos encolhidas, para que não possa abençoar, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, meu amigo, arrependa-se do pecado, deixe a iniquidade, pois o pecado é o que faz a separação entre o homem e o próprio Deus. Jesus se manifestou para trazer a salvação ao homem,
A salvação não está através de uma religião. A salvação está somente através do Evangelho, através das Escrituras. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação do homem, a salvação de toda a humanidade, a salvação de todos os seres viventes não está no catolicismo, não está na religião evangélica, não está nas religiões espíritas, mas está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O que é o Evangelho? A palavra de Deus. Creia como diz a Escritura. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto, pois Cristo vem, muito em breve Ele virá. E como que estão os seus caminhos diante do Senhor? Se você tivesse que prestar conta com Deus hoje, da maneira que você se encontra, você estaria preparado, amado. Por isso se prepare. Deus pronunciou essa palavra desde os tempos antigos, que é onde se ouvem a sua palavra, que venham buscar o Senhor, assim Deus falou. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepare para encontrar com Deus. Prepare os seus caminhos. Mateus capítulo 3. Endireitai as vossas veredas. Endireitai os vossos caminhos. Endireite os seus caminhos diante do Senhor. Que os seus caminhos possam ser endireitados, consertados diante de Deus. Se arrependa da bebedeira. Se converta do homossexualismo. Se convertam das práticas imorais, das práticas adúlteras. Convertei-vos da jogatina, a ganância, pois que o homem, ele possa assim aceitar e receber como